A tortura, ela existe desde a mais remota antiguidade. A raiva, o ódio, ele pode construir coisas também. Igual a tortura, dificilmente o ser humano vai encontrar alguma coisa. A sociedade brasileira foi assim engessada, né? Ela foi reprimida a ponto de temer ideias. Por mais que a gente soubesse que ela corria um certo perigo, nunca se imaginava isso, né? Que ia chegar a esse extremo, né? No meu caso, que eu estava grávida, então o médico recomendava que não desse choque na vagina, que os choques deviam ser só nos pés e nas mãos. Isso sempre atormenta, sempre volta à tona, eu me lembro daquilo que eu passei e do que vi também os colegas passar, gritar, as dores, os horrores. Depoimentos que não constam nos livros didáticos, mas que constituem páginas da história deste país. A partir de 1964, quem não concordasse com o modo de governo imposto pelos militares era considerado um perigo em potencial. Atrocidades foram cometidas contra os que lutaram por seus ideais. Pouco foi feito para punir aqueles que cederam o limite da irracionalidade, que fizeram da tortura uma prática comum nos porões da ditadura. Somente em 1997 foi criada uma lei que define os crimes de tortura no Brasil. A tortura é aplicada desde a antiguidade como forma de humilhar, extrair confissões, castigar ou matar lentamente. Na Europa medieval, escravos, estrangeiros e cristãos foram os primeiros acometidos por esta prática. No Império Romano, os escravos, aliás, se eles falassem a verdade, essa verdade não tinha valor nenhum. Eles deveriam necessariamente só torturados, que valeria a confissão do escravo. No ano de 1184, o Concílio de Verona criou a figura dos bispos chamados inquisidores ordinários. A missão de cada um deles era visitar paróquias suspeitas de atitudes não cristãs. Durante essas visitas, a tortura se tornou fato corriqueiro. O Papa Gregório IX, no século XIII, ampliou o alcance da punição aos hereges ao criar a Inquisição Delegada, que consistia em enviar eclesiásticos a centros suspeitos de heresia. O Papa Inocêncio IV deu continuidade à obra de seu antecessor e levou o Tribunal Permanente da Inquisição à Espanha, e logo depois à França e à Alemanha. Protestantes, judeus, bígamos e suspeitos de feitiçaria passavam pelo tribunal e eram torturados. 80% destas pessoas eram inocentes das acusações. Quem acobertasse um condenado também sofria as mesmas punições. Calcula-se que apenas na Europa setentrional, 3 milhões de pessoas morreram sob acusação de cumplicidade entre os séculos XV e XVIII. O Goulart está partindo com destino ignorado. Os ratos estão abandonando o navio. Ao povo brasileiro. No Brasil, a tortura alcançou seu apogeu durante o período da ditadura militar. Fazia-se no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, principalmente no Exército, no chamado DOI-CODE. Colocaram nu no meio da rua, me revistaram tudo, tiraram minha roupa, tudo e me colocaram o capuz. Expedito havia saído do Exército em 1966. Após 4 anos levando uma vida comum, ele inexplicavelmente foi preso. Com medo de alguma represália, Expedito não quer ser identificado. A data permanece firme na memória. No dia 10 de 11 de 1970, ao sair para o trabalho pela parte da manhã, 7 e pouco da manhã, eu fui preso por um grupo de paramilitar, já os caras tudo barbudo, a civil, com placa fria do camburão da polícia, que não era
os homens não eram da polícia, e sim do PIC, que é Pelotão de Investigação Criminal das Forças Armadas, que pertence ao DOI-CODE da PE, da Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Quando eu me dei conta, estava dentro da Polícia do Exército, dentro do quartel, na Rua Barão de Mesquita, encapuzado. Tiraram o meu capuz e falaram para mim: daqui é muito difícil você sair vivo, você veio para cá para interrogatório. E me colocaram o capuz novamente, e 2 soldados da Polícia do Exército me seguraram nos meus braços, um do lado e outro do outro, e me levaram o corredor adentro. Um deles me falou: pule que tem um vão livre. Conforme eu pulei, porque eles fizeram eu pular, eles me começaram a agredir com um soco de karatê, como o sistema parafuso, que coloca direto no seu baço, no seu estômago e aí por diante. Começou a pancadaria logo ali na entrada do sistema de tortura dentro do porão da Polícia do Exército, na Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Fui conduzido a uma cela. E logo em seguida me tiraram as algemas, me tiraram o capuz, tudo. Não? Fiquei ali por alguns 15 ou 30 minutos. Logo em seguida vieram me buscar e me levaram para interrogatório. Colocaram uma luz muito forte sobre meus olhos. Eu não conseguia ver a pessoa que estava do outro lado me interrogando. Só conseguia ver as patentes a nível de coronel, tenente-coronel, major, capitão. E eu tinha que responder as perguntas que eles me faziam. A que grupo eu pertencia, a que facção de sistema de esquerda do governo que eu fazia parte, que tipo de arma nós tínhamos, na onde ficava o QG da operação, as .30, FAL, .50, pistolas. Eles queriam saber de tudo esse sistema de armamento que tinha e a quem estava sendo mandado. Se estava sendo mandado para o capitão Lamarca, quem era o líder que comandava isso aí, na onde ficava, que endereço, a casa, na onde ficava isso aí, eu não sabia de nada. Então, porque eu não sabia de nada, eu não falava, não tinha o que falar, porque eu não fazia parte dessa coisa, não tinha nada a ver com o MR8, com o capitão Lamarca ou com qualquer sistema de esquerda. Eu era simplesmente um trabalhador. Quanto mais negava as acusações, mais Expedito era torturado. A tortura era o sistema de mesa elástica, a mesa de fuso, tem um fuso de baixo, deita o indivíduo sobre a mesa, algema ele e um outro indivíduo vai girando a manivela do sistema de fuso e a mesa vai se abrindo e vai dilacerando a sua coluna, os seus órgãos todos. O outro sistema de tortura que eu enfrentei também foi o sistema umbigo de boi, que é o pênis do boi, curtido, enxerta-se areia, bota-se um vergalhão de 1/8 dentro e te espanca com aquele umbigo de boi. Isso te arrebenta tudo por dentro. É baço, rim, fígado, tudo. O outro sistema de tortura é o sistema pau de arara, que te bota com um pau entre as pernas, com o braço, te põe de pendurado, pega um castete, passava aquele trim, aquela antiga brilhantina, e introduzia o castete no ânus. Daqui você vai sair viado. Expedito passou 10 dias se recuperando das torturas sob o cuidado do próprio exército. Após este período, ele foi solto, mas a liberdade continha restrições. Aí veio um primeiro sargento, ele me tirou da cela, me pôs dentro de um Opala preto, um Opala 2600, aqueles Opala preto, me deu dinheiro, me colocou dentro do carro e me conduziu até a Praça Sem Espenha, para me pôr dentro de um ônibus e disse-me: você suma do Rio de Janeiro. É um milagre você sair vivo do pique. Daqui ninguém sai vivo. Rumou para São João del Rei, em Minas Gerais. Levou consigo, porém, para o resto de sua vida, as sequelas daqueles dias na Rua Barão de Mesquita. Quando você é jovem, você tem um organismo forte, resiste a tudo. Não? Depois você vai ficando, pegando a idade, mais com o que você sofreu, você vai sentir os dramas. Não? Eu estive no hospital Tatuapé com hemorragia no baço. Em São Paulo, o endereço de onde era praticada a tortura tinha outro nome. No DOPS, então, também se praticava muita tortura.
Uma vez eu fui para tirar da cadeia os 13 chefes, ou digamos assim, os do sindicato de Santo Amaro, de São Paulo, de toda parte. O Lula estava preso também. Então eu entrei por trás no Delpes e toquei a campainha, desceu para os diretores poderem subir, e eu encontrei uma pessoa que me conhecia, que era amiga, e eu ia como arcebispo. Então eu subi e fiquei todos os dias lá, das 2 até as 5, andando e perguntando e esperando encontrar a pessoa. E só no 5º dia é que eu pude ver as pessoas, examiná-las e conversar com elas. Dom Paulo era respeitado pelo comando político da época por sua posição diante da sociedade. Ele escrevia o livro Denúncia Brasil Nunca Mais, que hoje já ultrapassou os 300.000 exemplares. Pelos corredores das prisões, Dom Paulo pregava a incompatibilidade da tortura com os ideais cristãos. Eu insistia nisso, que era contra o ser humano e era contra a imagem de Deus. Então, insistindo nesse ponto, muitas vezes eu conseguia também convencer um pouco as pessoas a não exagerarem essa tortura, que era tremenda. Em junho de 1970, iniciou-se o drama de Felícia de Oliveira. Sua filha, a militante política Isis Dias de Oliveira, foi morar clandestinamente no Rio de Janeiro para fugir da repressão. Até 1972, seus pais costumavam marcar encontros com Isis, até que um telefonema trouxe a notícia de que a filha havia sido presa pelo primeiro exército. A família, então, necessitava tomar providências. Exatamente no dia 4 de fevereiro, uma pessoa telefonou para o escritório do meu filho e dizendo, né, que a Isis tinha sido presa no Rio de Janeiro, no dia 30 de janeiro, e que que fôssemos tomar providência, que ela corria perigo de vida. Na luta incessante por notícias, Dona Felícia recebia das autoridades a mesma resposta. Isis Dias de Oliveira encontra-se foragida. As informações imprecisas, desencontradas, remoíam a esperança de encontrar a filha. Foi muito difícil, porque a gente sempre fala, né, que perder um filho, todas as pessoas estão sujeitas a isso, né? Mas esse fato da gente, não sai da cabeça da gente que ela morreu sob tortura. Isso aí é que martiriza. No começo eu achava assim, eu não vi, não vou sofrer tanto, mas é pior, porque fica uma coisa assim que não termina, sabe? Hoje, passado todos esses anos, a gente ainda... porque como se diz, não finalizou aquele... eu não sei, fica uma coisa muito esquisita mesmo na cabeça da gente. Isis Dias de Oliveira encontra-se desaparecida. Seu rosto é a maior lembrança que Dona Felícia guarda. Felizmente, eu nunca sonhei com ela sendo torturada. Infelizmente, porque é horrível, né? E a gente também não pode, porque ela tinha 30 anos, eu acho que ela não foi assim uma adolescente que foi levada, ela sabia bem o que estava fazendo. Se não tivesse acontecido em janeiro, iria acontecer. Ela tinha uma vida toda pela frente, mas a gente fala dela sempre com orgulho, tanto eu como meus outros 2 filhos.